Olá, olá, vamos aguardar todos ingressarem. @Matra12 Brasil, nós estamos na live. Nossa convidada já entrou e eu já vou convidá-la. Olá, olá. Oi, Desirê, Érica, Andréia, Dr. Jefferson. Muito obrigada pela presença de todos e de todas. Eu já fiz o convite da nossa convidada, a desembargadora Tereza Regina Kotoski, que é vice-presidente. Olá! Deixa eu me ajeitar aqui também. Oi, oi, oi. Como estão? Oi, boa noite. Oi, Patrícia. Oi, você me ouve? Como é que está a conexão? Eu te ouço bem. Eu te Só vou ouço. ajeitar um pouquinho a minha câmera aqui. Nós estamos aqui no Tá. Wi-Fi. Eu sugiro que se ficar ruim... Que a no... Oi, a eu nossa... sugiro que se você ficar ruim, a gente dá um tempinho e você muda. Ok? Tá ok a câmera para você? Ok, tá ótimo. Boa noite a todos e a todas. Tá ótimo. Olha, eu vou dar um pra oi para minha mãe que entrou. Beijo. Tudo certo contigo, Tereza Regina? Tudo certo comigo. É. Estamos nos ajeitando, Vamos nos né? ajeitando, Primeira nos vez. adaptando aos poucos, né? Isso. É o novo normal. Para fazermos um trabalho agora pelo Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem. É uma live no domínio da Matra12, @Matra12 Brasil, em parceria com o Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem. Nós estamos realizando uma série de ações por conta do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, que é no dia 12 de junho. Uma dessas ações é essa live que serve para divulgação do programa, conscientização e denúncia. Eu sou Patrícia Santana, sou juíza titular da Primeira Vara do Trabalho de Lages, sou gestora regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, sou diretora de comunicação da Matra12 e conselheira da Ana Matra. Nós temos agora, nesse momento, Tereza Regina, 38 pessoas presentes. Começamos a nossa live pontualmente. E quero destacar e te apresentar inicialmente, tá? Eu te conheci por volta do ano 2000. Você era juíza... Como é que chamava? Juíza presidente da primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Lages. Eu era substituta da segunda Junta de Conciliação e Julgamento de Lages. Nós fizemos alguns trabalhos aqui em Lages. Eu me lembro que eu te substituí pouquíssimas vezes e você sempre me marcou, desde então, pela tua inteligência como mulher e como magistrada, pela tua dedicação ao trabalho, pelo teu comprometimento com a jurisdição e com a magistratura. Eu me lembro das tuas boas ideias e da tua excelente condução na vara, que é objeto de recordação até hoje pelos servidores daqui. Você é uma referência em Lages, embora já tenha passado bastante tempo. Teu nome é sempre lembrado aqui e eu gostaria que você soubesse disso. A nossa convidada é curitibana, é desembargadora do TRT desde 2012, é desembargadora vice-presidente do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho, da 12ª Região desde 2019, é gestora regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem desde 2018,
É formada em Direito pela Universidade Federal do Paraná e tem especialização em Ciências Jurídico-Comunitárias pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Tereza Regina, a palavra é tua para as primeiras considerações. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Patrícia. É com muita satisfação que eu estou aqui atendendo ao convite da Matra 12, que foi formulado por você. Também quero destacar que me lembro do nosso convívio em Lages, né? Aliás, aquele tempo de Lages é um tempo que nunca vai sair da minha memória. Fiz grandes amizades em Lages e sempre vi o seu trabalho nesse lado social. Você realmente é uma pessoa que é muito comprometida com esse lado. E hoje estamos nós duas aqui como gestoras do programa, né, de combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem, para falar desse tema que nos é tão caro. Então, eu gostaria de dar primeiramente uma boa noite a todas e todos que nos acompanham, e eu tenho certeza que essa conversa aqui vai transitar entre temas muito relevantes e muito atuais, né? A nossa sociedade está em ebulição e nós precisamos tratar desses temas realmente, precisamos dar um enfoque aqui voltado para essa situação excepcional de pandemia. Então, começar falando um pouquinho do programa, né? O programa de combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem, ele começou em 2012 no âmbito do TST, e ele começou com uma comissão, foi muito incipiente, foi na época da gestão do ministro Dall'Asen, e em 2013 ele passou a ser programa. E aí entendeu-se que ele teria que se estender não só para o combate ao trabalho infantil, como também para o estímulo à aprendizagem, né? O programa, em nível nacional, ele tem uma coordenadora, que é a ministra Kátia Magalhães Arruda, e aí ela tem também gestores das várias regiões do Brasil. A gestora da região sul é a nossa presidenta, a desembargadora Maria de Lourdes Leiria. E no âmbito dos 24 regionais, há gestores regionais que coordenam as ações. E em Santa Catarina, especificamente, nós temos também juízes que fazem a gestão auxiliar em diversos municípios do interior e que nos auxiliam sobremaneira, né? Então, o que o programa desenvolve diversas ações de divulgação acerca da legislação, acerca do tema do combate ao trabalho infantil. Ele faz audiências públicas, ele faz interlocução parlamentar, nós fazemos também ações junto à rede de educação, né? Então, é uma gama de ações que nós fazemos para trazer esse debate e para informar a sociedade, não só sobre o combate ao trabalho infantil, como também o estímulo à aprendizagem, né? Fornecendo uma alternativa para os adolescentes se iniciarem no mercado de trabalho. E agora, essa semana, nós estamos aqui por um motivo muito especial, né? Que é o nosso 12 de junho, é a data mundial criada pela OIT, o Dia de Combate ao Trabalho Infantil, o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. E uma série de ações estão sendo desenvolvidas essa semana. Depois, mais tarde, nós podemos fazer um detalhamento. Ao fazer a tua apresentação, Regina, eu me esqueci de um ponto importante. E se eu não fizer, eu certamente serei cobrada. Serei cobrada pela Ângela Ribeiro e pelo nosso desembargador aposentado, Antônio Carlos Facioli Chedid. Eles me pediram para lembrar e lembrá-la e dizer a todos que a desembargadora Tereza Regina é considerada por eles, e por muitos e por mim também, uma estrela com luz própria, que ilumina o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região e agora o Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem.
Eu sempre ouvi dos dois justamente isso. Ela tem brilho próprio e ela tem luz própria. Tudo que ela faz é sempre com dedicação e perfeição, tá? Vou iniciar, então, com a primeira reflexão, que é algo que me passa bastante em mente e que passou desde que eu comecei a compor o programa como gestora regional. Nós temos no programa que a informação é a nossa matéria-prima básica e a nossa ferramenta básica de trabalho. Com a informação, a gente tem a conscientização e da conscientização a pessoa se sente forte e apta para uma denúncia. Bom, em regra, não há como pensar que um pai e uma mãe submetem uma criança e um adolescente ao trabalho infantil por maldade. Ninguém quer o mal do filho. As crianças e os adolescentes são submetidas ao trabalho ilegal e inconstitucional por uma questão de necessidade. E na medida em que fazemos a informação, os pais se conscientizam disso. E é esse o nosso trabalho. Basicamente esse o nosso trabalho. Bom, de que forma você considera que a pandemia do coronavírus vem a agravar essa situação que já temos do trabalho infantil? Bom, eu acho que nós temos aqui que, para situar o quadro da pandemia, a gente tem que fazer um retrospecto, né? O primeiro ponto que eu tenho a destacar é que há várias causas para a existência do trabalho infantil, mas certamente a econômica é a mais preponderante, porque se nós temos uma situação de pobreza ou de extrema pobreza, daí decorre necessariamente essa situação do trabalho infantil, né? É um binômio aí, é inseparável. Então, as regiões que têm maior nível de pobreza no Brasil, né, e inclusive as periferias das grandes cidades, a região norte e nordeste, são as regiões em que há maior incidência proporcionalmente do trabalho infantil. E quando a gente fala em situação de pobreza, a gente também fala uma situação de uma moradia que não é adequada, condições de higiene que não são boas, né? O acesso mais difícil à escola, saneamento básico que não é bom, alimentação que não é adequada, que não é suficiente. Então, nesse contexto todo da pobreza, da miséria, a criança ela se inicia de uma maneira precoce no mundo do trabalho. E todo esse quadro social do Brasil, a partir de 2014, ele começou a se agravar com a crise econômica. Então, nós estamos num processo aí de vários anos em que os indicadores econômicos e sociais foram declinando, né? E agora nos vemos aí colocados frente a uma pandemia e assim como em outros países, inclusive nos países mais ricos do mundo, as projeções em termos econômicos são terríveis, né? Nós vamos ter uma depressão econômica, projeção aí mais positiva, de uma queda de uns 5% no PIB do Brasil. E nessa situação toda, o que acontece? Na pandemia, nós temos famílias que estão com a renda muito diminuída ou famílias que estão até mesmo sem qualquer nível de renda, né? Nós temos o benefício emergencial do governo e algumas famílias sequer têm acesso a esse benefício emergencial. Então, realmente é uma situação muito delicada que nós estamos vivenciando. E, de outro lado, nós temos o quê? Escolas fechadas, as crianças não estão tendo um ensino regular, a gente tem contato com as secretarias municipais de educação. Então, o que eles nos relatam? Eles passam por e-mail para aquelas crianças que tenham acesso à internet para poderem imprimir, verem o conteúdo, passam algumas atividades. Para muitas crianças, isso não é possível, então as atividades são entregues na escola, né? Eles entregam folhas de papel impressa, e para outras crianças, elas não conseguem nem chegar na escola. Então, eles, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, levam lá as folhinhas de papel e as crianças ficam em casa e fazem do jeito que podem, sem qualquer orientação. Os pais e as mães
na maioria das vezes, não tem condição de auxiliar, né? Inclusive, nas redes sociais, a gente tem visto isso, né? Das crianças. Aquele menino que falou para a professora que a mãe dele não era boa para ensinar, né? A mãe dele era muito boa para Eu cozinhar, digo, né? eu Então, é digo por assim, mim, né? eu não sou boa para ensinar, não sei fazer isso, embora esteja tentando. É. A gente tenta, né? A gente está tentando. E as crianças também não têm a merenda, né? Muitas vezes é a única refeição mais substancial é a da escola, né? Então, elas ficam privadas desse espaço, dessa proteção, e também os serviços de apoio, os órgãos estatais que dão apoio, serviços sociais, né? Conselhos tutelares, eles não estão funcionando de uma maneira adequada não, de uma maneira como funcionam ordinariamente. Eles têm que funcionar em termos de plantão, tem muitos servidores que são do grupo de risco, então tem essa restrição também, né? Então, a situação econômica gravíssima, uma emergência sanitária, sem escola, sem a merenda, órgãos de apoio funcionando como é possível, né? Nessa situação toda. As crianças estão em pequenas moradias, né? Tem que tentar praticar um isolamento social, não tem a mínima condição de conforto e de higiene. Então, o que nós estamos assistindo? Um aprofundamento dessa situação de extrema pobreza, que já era terrível, está ficando pior ainda, né? E nessa situação, nesse quadro todo, o que está acontecendo com as crianças? O pouco que eles conseguem trabalhar, né, fazer um bico, ganhar algum valor, provavelmente exercendo uma das piores formas de trabalho infantil, é nesse contexto, né? Então, eles estão ou em atividades lícitas, precárias, que estão expondo a saúde, eles estão num risco muito mais aumentado de contágio, e se contagiam toda a família, e isso pode chegar até no falecimento de uma pessoa da família. Então, realmente é uma situação caótica, né? Um aprofundamento mesmo daquela anterior, que já não era Quando boa, eu né? comecei a pensar nessa live, comecei a ver nas nossas ações do programa, eu concluí que, eu acho que até dividi com você, eu concluí que o nosso trabalho vai se atrasar alguns muitos anos, né? Porque nós estávamos num caminhar, nós tínhamos metas, nós tínhamos pretensões de cumprir, pelo menos em parte, essas metas, e eu acho que elas vão ter que ser postergadas sobremaneira. Bom, quando começou essa pandemia do coronavírus, a ideia que se teve inicial, a primeira, foi de que ela atingiria de uma forma indiscriminada ricos e pobres, homens e mulheres, brancos e negros, ou seja, a todos, de uma forma indiscriminada e de uma forma com a mesma intensidade em relação a todos. Passados 2 meses e meio, 70 dias praticamente, nós percebemos que isso não aconteceu. A pandemia atinge com bastante intensidade mulheres, crianças e adolescentes, principalmente em relação às crianças negras. Você acredita que elas são atingidas em maior número? E se são, por quê? Patrícia, é muito importante falar sobre esse tema, né? E aí a gente vê que quando a gente fala sobre um tema social, acontece um entrelaçamento, né? Então, não tem como você falar de pobreza separado do trabalho infantil, separado da questão racial. Tá tudo entrelaçado mesmo. O debate sobre a questão racial, realmente, agora ele tomou um corpo muito maior, esse movimento do Black Lives Matter nos Estados Unidos, né? E aí acabou se disseminando, foi para todos os países esse questionamento, esse debate.
E no Brasil, especificamente, essa questão da desigualdade da cor e da raça, ela está relacionada intimamente com as características do desenvolvimento do nosso país, né? Com toda essa questão histórica, esse processo histórico que nós vivenciamos, especialmente do período de escravidão. Então, se a gente for lá no IBGE verificar de uma maneira geral os indicadores sociais, os indicadores de desigualdade, nós vamos conferir com os números, né? Eles estampam de uma maneira clara. Então, por exemplo, pessoas abaixo da linha de pobreza, quase o dobro na população negra. Né? Subocupação, que se refere a pessoas que trabalham poucas horas por semana ou pessoas que não têm nenhum trabalho. Então, 19% para brancos, 29% para negros. Analfabetismo, mais do que o dobro na população negra. Violência, violência pior ainda, porque 3 vezes mais na população negra do que na população branca. Então, se as famílias negras elas são afetadas de uma maneira diferenciada por essa desigualdade, quanto mais as crianças e os adolescentes negros. E aí nós vamos ao último estudo que nós temos, baseado na PNAD contínua de 2016, e nós vamos realmente verificar que, em relação às crianças negras, quase 2/3 do trabalho infantil é exercido por crianças e adolescentes negros. Então, nós temos de uma maneira forte mesmo essa questão da pobreza do negro e da criança e do adolescente negro exercendo o trabalho infantil predominantemente. E no trabalho doméstico ainda, 90% do trabalho doméstico é exercido por meninas e, na maioria absoluta, são meninas e adolescentes negros, né? Então, a minha resposta para a tua pergunta é sim, não temos como negar. Essa questão da desigualdade, a questão racial, é uma questão realmente que está inserida aí de uma maneira muito forte na nossa sociedade e ela tem que ser debatida e nós temos que tentar realmente minimizar, devemos ter políticas públicas, devemos ter as cotas, realmente ainda temos muito a avançar nesse campo. Você fez referência ao racismo e ao fato de que as crianças negras sofrem mais com a pandemia, eu me lembrei agora de uma fala que houve na internet, eu, se não me engano, na internet ou no YouTube, ou se não me engano, na Globo News, agora eu não me lembro direito. Ele fala sobre a renovação do racismo, e aí eu já fiz um link com o trabalho infantil. Existe uma renovação que é feita de tempos em tempos, como nós renovamos as nossas ações. O racismo e o trabalho infantil também tem renovações de tempos em tempos em relação às suas formas. E por isso que a gente precisa de atualização e a gente precisa ver como está se comportando assim. Né? E o trabalho de crianças negras tem muito a ver com o trabalho doméstico, que é uma das piores formas de trabalho infantil. Uma das piores formas de trabalho infantil também é a exploração sexual. E nós temos denúncias, apesar de que eu acredito que não sejam num número que represente a realidade, nós temos denúncias de exploração sexual e de abuso sexual de crianças e adolescentes nesse período da pandemia. Por que você acredita que isso acontece nesse período? A gente precisa lembrar que o abuso, inicialmente fazer uma diferenciação, né? A violência sexual, ela se manifesta na forma do abuso sexual ou na exploração sexual de crianças e adolescentes. A violência, o abuso sexual acontece quando a criança ou adolescente ela é usada para satisfação sexual de um adulto sem receber qualquer retribuição. Né? E a exploração sexual, ao invés, ela sempre envolve uma retribuição, quer dizer, ou a criança recebe um valor,
ou ela recebe favores, ou recebe presentes, e não raro há uma rede criminosa por trás dessa atividade, dessa exploração sexual, né? É, por exemplo, o que acontece no turismo sexual em algumas regiões do Brasil, né? Que nós realmente volta e meia temos uma reportagem sobre o tema e é uma realidade mesmo do nosso país. E aí o que acontece? Logo que eclodiu aí a pandemia do coronavírus, a ONU e a Unicef lançaram um alerta a respeito dessa possibilidade de ocorrer um incremento de abuso sexual, de gravidez na adolescência, e eles fizeram isso considerando a epidemia do Ebola na África de 2014 a 2016, porque nessa época eles constataram realmente quase o dobro do número, né, de situações desse tipo, e fizeram, inclusive, uma nota técnica, né, para mapear esses riscos e alertar as autoridades de todos os países. Então, na verdade, é um risco mundial, né? Muitas crianças e adolescentes estão correndo esse risco em todo o mundo. Então, as estatísticas também nos demonstram que o abuso e a exploração sexual normalmente acontece em casa ou nas proximidades de casa. Né? Especificamente o abuso sexual, na maioria dos casos, ou ele é praticado por uma pessoa da família ou por alguma pessoa próxima da família, né? E numa pandemia as pessoas estão praticando isolamento social, as crianças estão fora da escola, né? Então, naturalmente, elas ficam muito mais expostas a esse risco, elas ficam muito mais expostas ao agressor ou ao explorador. E só lembrando que a escola é um lugar onde a criança encontra aliados, né? Então ele chega lá, se ele está muito calado, se ele tem algum sinal de que foi agredido, a professora vai observar, ela vai tentar conversar com a criança. Em algumas escolas há links assim, com o serviço de psicologia, com assistência social, então vai dar o encaminhamento. A escola é um lugar que acolhe a criança, né? E a escola está fechada. Os serviços de apoio também, por outro lado, como eu já mencionei, os serviços de apoio estão funcionando de uma maneira diferenciada, muitas vezes só atendendo plantões. Então, o que acontece? O agressor, o explorador, ele se sente muito mais seguro, porque ele sabe que a criança e o adolescente estão isolados. Nesse momento, eles não estão conseguindo contar com essas pessoas que podem auxiliá-lo, né? E em lugares muito pobres, em que está se intensificando, né, essa situação de miséria e de fome, a tendência é que as famílias realmente elas continuem com essa prática ou passem para essa prática e tentem conseguir algum valor, infelizmente, entregando o seu filho ou sua filha para esse tipo de situação de abuso ou de exploração. E as crianças, então, elas passam a ser mais vulneráveis ainda, elas correm o risco de ficarem doentes, como eu já disse, de infectar toda a família. E eu li assim, relatos de pessoas que trabalham nessa área de serviço social e elas dizem que é uma tristeza, porque a família acaba entregando a filha em troca de uma cesta básica, né? Então a filha vai com uma pessoa para ser explorada em troca de uma cesta básica e outra situação assim que é mais gritante ainda, o Brasil no ranking de casamentos infantis, o Brasil está em quarto lugar, né? A gente fica pensando casamento infantil, uma de coisa outro país, longínqua, né? É na Índia, na África, não, o Brasil não é uma realidade distante, nós estamos muito mal ranqueados, né? O casamento infantil aqui, eles consideram como aquele de adolescentes menores de 18 anos, né? Para deixar bem traçado. Então, com essa rede de proteção distante, a única maneira aqui é a comunidade ajudar e verificando se está acontecendo essa situação de abuso ou de exploração,
fazer a denúncia, né? Eles estão tentando colocar todos esses canais, cartazes, assim, em supermercados, em farmácias, nos lugares mais visíveis da comunidade, para ver se realmente os que moram perto, os vizinhos, né, eles ajudam nessas denúncias, porque no momento E é o que se essa oferece, divulgação né? é Então, importante também em outra medida, porque quem pratica o abuso e exploração sexual, na hora que vê um cartaz, na hora que vê uma propaganda, ele se sente vigiado também, né? Ele se sente alvo de uma possibilidade de uma denúncia. E aí pode ser que ocorra que exista um certo temor. Por isso que a divulgação é muito importante. ele, de alguma maneira, precisa chegar a mensagem. E a rede de proteção não está ausente. Ela agora, nesse momento, não está atuante, né, na sua plenitude, mas tem alguns canais, né, em que realmente é possível a comunidade chegar e em recebendo essa denúncia, o que a rede de proteção tem que fazer? Tem que manter os mecanismos, né, funcionando. Então, recebendo essa denúncia nesses casos emergenciais, vai ter que atuar. Então, vai ter que ter uma pessoa que vai em loco, os serviços judiciais têm que fornecer medidas prontas, né? Então, se não dá para estar funcionando como regularmente funciona, pelo menos para atender essas emergências, vai ter que realmente estar E nós temos operante, que né? pensar o seguinte, a doutora Maria Beatriz, que é a juíza titular da 4ª Vara do Trabalho de Lages, de Florianópolis, e que participa e recebe muitos convidados nas lives da Amatra 12, registrou aqui. Precisamos debater esse tema e proteger nossas crianças. De fato, precisamos ampliar esse debate, levar para todas as salas virtuais, precisamos divulgar e conscientizar. Eu tive uma reflexão esse final de semana também, que é no sentido de que a pandemia vai muito além de uma crise econômica. A gente vai ter uma crise de estrutura na educação e uma crise de estrutura da criança e do adolescente. E na possibilidade dele ser um ser formador no futuro de um país que nós precisamos que que tenha um desenvolvimento no mínimo regular, né? Então, para isso, nós precisamos ter em mente que, além da questão econômica, que é sim muito importante, ela é relevante e ela talvez seja um pilar de toda essa discussão, temos também a criança e o adolescente como alvo da nossa proteção e do nosso cuidado. Tá? Levando mais adiante a nossa live aqui. Tereza Regina, queria que você falasse para os nossos ouvintes, ouvinte pareceu rádio, né? Para as pessoas que nos veem, nos ouvem, quais são os compromissos do Brasil em relação à erradicação das piores formas de combate ao trabalho infantil? Chegaremos no nosso objetivo? Quais são esses números no Brasil? E eu coloco tudo isso levando em consideração aquela reflexão que eu fiz no início, que nós temos metas e objetivos já traçados há alguns anos. Nós buscávamos cumprir essas metas e esses objetivos. E nós vemos que, hoje em dia, que alcançar essas metas e esses objetivos vai ser bastante difícil. O que você me diz a respeito disso? O Brasil já no ano de 2000, ele ratificou a Convenção 182 da OIT. Essa convenção, ela trata das piores formas de trabalho infantil, né? E ela estipulou uma ação imediata e com prioridade para tentar eliminar essas situações. Então, o Brasil ratificou essa convenção,
Aí, em 2008, veio um decreto que listou mais de 90 atividades. Dentre essas formas de trabalho infantil, ele ampliou muito, ele especificou, na verdade, detalhou, né, o que, de maneira geral, a Convenção 182 tinha estabelecido. E esse decreto, ele elaborou uma lista que é conhecida como lista TIP, que é a lista das piores formas de trabalho infantil, que é trabalho infantil perigoso. Mas essa lista, não é centrada apenas em atividades perigosas, insalubres, como a gente pode pensar. Na verdade, é todo tipo de atividade que possa comprometer o desenvolvimento físico, psicológico da criança, né? E aquelas que possam expor a um perigo também. De outro lado também, o Brasil, então ele se comprometeu com essa erradicação das piores formas de trabalho infantil. A meta é de 2020 para essa erradicação do trabalho infantil. Uma meta difícil, né? Mas já... E depois tem uma outra meta, que é a dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, tem a meta 8.7, que é de assegurar a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização de criança-soldado, e até 2025 acabar com todo o trabalho infantil. O que eu vou dizer? Concordo com você. Com essa pandemia, é uma meta muito arrojada, eu diria impossível. Eu penso que os organismos internacionais vão ter que rever esses prazos, né? Vão ter que dar uma flexibilizada e estabelecer um outro cronograma, né? E agora, o que eu vejo, né, da situação histórica do Brasil? Então, a partir do momento que nós tivemos uma legislação mais efetiva, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós passamos a ver uma diminuição do trabalho infantil. Então, de 1992 a 2015, cerca de 5 milhões de crianças foram retiradas dessa situação de trabalho infantil. Isso daí significa que 2/3 das crianças, né, que estavam no período anterior em trabalho infantil, não mais estiveram, né? Então, você vê que realmente esse período, só com a edição de uma legislação específica. Aliás, a nossa legislação em relação à criança e adolescente, ela realmente é uma legislação muito bem feita, né? Infelizmente, não conseguimos aplicar assim de uma maneira, né, efetiva, mas tenta-se, né? Tenta-se. Então, dentro das possibilidades, agora, ela, como foi concebida, ela é uma das melhores legislações no mundo nesse campo, né? E eu já referi que o último número que nós temos sobre o trabalho infantil foi com base na PNAD de 2016, a PNAD é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. Então, realmente é uma pesquisa confiável, porque ela vai de casa em casa, são feitas as perguntas, né? E essa pesquisa, ela apontou 1.800.000 crianças em situação de trabalho infantil, mas tem também 700.000 crianças que realizavam o trabalho para consumo próprio da família, para produção própria da família, ou cuidados de pessoas ou afazeres domésticos. Embora não tenham sido incluídas no número total, por exemplo, o Fórum Nacional, ele necessariamente inclui, porque ele diz que é impossível dissociar uma criança que trabalha em casa, faz o trabalho doméstico como adulto, uma criança que trabalha numa pequena propriedade rural, né, dissociar desse conceito de trabalho infantil. Então, o que nós temos, o número global que nós temos considerado, né, embora já esteja defasado, é de 2.500.000 crianças em situação de trabalho infantil. Em Santa Catarina, especificamente, por esse estudo, cerca de 90.000 crianças trabalhando, crianças e adolescentes trabalhando. E nós estamos em 10º lugar, aproximadamente, no ranking, né?
Mais recentemente, há um estudo que foi elaborado para o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, e ele foi feito com base num censo agropecuário de 2017. E realmente boa parte do trabalho infantil é feito na atividade rural, na agropecuária. E aí nós passamos a ter boas notícias, que pelo menos até a faixa de 14 anos diminuiu mais ou menos 45% o número de crianças trabalhando. Então, nós vemos isso com alegria, né? Eu acho que o trabalho que vem sendo desenvolvido por toda a rede de proteção é um trabalho que está frutificando. E em Santa Catarina, especificamente, que tem a situação das pequenas propriedades rurais e da agricultura familiar, essa redução foi da ordem de 60%, pouco mais de 60%. E falando de piores formas de trabalho infantil, nós temos a questão dos acidentes de trabalho, que eu acho importante também abordar, né? E nós vemos que entre 2007 e 2019, mais ou menos 300 crianças morreram no exercício dessa atividade. Mais de 27 mil crianças sofreram acidentes de trabalho e cerca de 46 mil crianças tiveram aí algum tipo de agravo de saúde em relação ao trabalho, né? Então, porque o trabalho infantil também ele tem esse lado negro, né? Que a criança adoece, ela passa a ter deformidades ortopédicas, né? Ela realmente ela pode sofrer intoxicações, que depois, ao longo da vida, ela vai sofrendo todos esses Esses reflexos reflexos desse são período de eternos para trabalho, toda a vida, né? né? Então, ficam para toda a vida, né? A gente vê, por exemplo, crianças, adultos com problema de coluna, né? A gente pega as perícias nos nossos processos, né? E vem toda aquela anamnese, né? Então, Isso. começou na agricultura desde os 5 anos de idade, desde os 7 anos de idade. E aí é aquele problema que é o problema ortopédico que vai acompanhar É, até, né? Até a morte. Então, e o que a gente realmente vê muito na é para região sempre. aqui da jurisdição e naquelas em que tem uma área rural maior, é o pai que leva toda a família para trabalhar na propriedade rural, né? E só ele tem um registro na carteira, a mãe, na maior parte das vezes, não tem, e os filhos vão todos juntos para poder morar lá. E eles saem para a escola, às vezes eles vão estudar, algumas vezes eles estudam, mas eles trabalham com animais, em situação bastante penosa e perigosa, eles trabalham com veneno, aplicando agrotóxicos, e isso daí, para causar um efeito no futuro da criança e do adolescente, um efeito permanente, como você disse, um efeito que causa problemas para no mercado de trabalho, no futuro, ele ter uma limitação na contratação dele. Muitas vezes o que vai acontecer é que não vai passar nem Isso. pelo exame de saúde ocupacional, né? O exame admissional, essa que é a verdade, né? Então, realmente, são assim, sequelas que o trabalho infantil deixa, e não são só físicas, né? As psicológicas também, né? Então, realmente, a gente vê depoimentos de adultos, né? E realmente é algo que fica, Sobre que os marca depoimentos para do a vida adulto, inteira. eu me lembro de um amigo meu que trabalhou enquanto criança e ele me disse que durante muitos anos da vida dele, ele foi uma pessoa, mesmo enquanto adulto, ele foi uma pessoa que se considerava triste, esquisito. Eu lembrei de uma palavra que meu pai usa, macambúzio, sabe? Aquele sujeito que fica sempre, né, vendo o pior das coisas, não conseguindo. E embora ele tivesse toda essa situação e essa situação psicológica, ele conseguiu ser uma pessoa, digamos assim, no nosso mundo atual, bem-sucedida. Mas isso não é regra, né? E o que eu consigo perceber também é que muitos aqui na região e de uma forma geral dizem: ah, mas eu trabalhei, então meu filho vai trabalhar também.
né? Trabalho não faz mal a ninguém. É melhor estar trabalhando do que na rua roubando. A criança não é para estar na rua. A criança é para estar na escola ou dentro de casa, sendo assistida. É dessa forma que a gente tem que pensar, conscientizar e divulgar, certo? É um círculo vicioso, né? E é difícil quebrá-lo, né? Então, naturalmente que o comportamento que a gente viu dos nossos pais, em princípio, nós tentamos reproduzir. E nesse caso, né, o fato de ter trabalhado desde criança e de ser uma tradição na família trabalhar, e aqui, especificamente em Santa Catarina, nós temos a situação de não ser só um problema econômico, de ser um problema cultural. Quer dizer, todos começam a trabalhar cedo, é bom trabalhar cedo, forma o caráter, né? Isso é uma questão bem específica aqui da nossa região, que vem também da nossa imigração, e é um valor muito positivo do trabalho, mas o trabalho ele tem uma hora para ser exercido, né? Então, o difícil mesmo é conscientizar os pais de que eles têm que quebrar esse ciclo, né? Tem que dizer, até agora foi assim, mas para o meu filho eu quero uma situação diferente. Então, vou permitir que ele estude, que ele se desenvolva, que ele se forme e provavelmente ele pode até retornar para a minha propriedade e transformá-la, torná-la muito mais lucrativa, né? E realmente nós temos esse papel de tentar conscientizar os pais, né? De que a educação realmente é o melhor caminho, que o trabalho pode ser deixado para o momento correto, né? Que é o momento que é previsto na legislação e que é o momento que todos os estudos, inclusive de natureza sociológica, médica, dizem que é a oportunidade certa, né? Para se abraçar uma Isso. atividade Então, laborativa. eu vou até fazer o registro aqui, que acabei de olhar, a doutora Liliana, que é gestora regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil, no Maranhão. Liliana, muito obrigada. Que bom que você está aqui conosco. Ah, Liliana, abraço, Nós Liliana. estamos nos encaminhando para os últimos momentos da nossa live. E, como eu disse no início, e você mencionou, falou a respeito do programa de combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem, falou sobre as nossas ações, mas eu queria que você especificasse em relação ao dia 12 de junho, quais são as nossas ações, de uma forma geral, no Brasil e aqui em Santa Catarina. Como nós temos essa restrição da pandemia, então a nossa atuação tem sido a divulgação nas redes sociais, né? No TST, há uma campanha nacional que é conjunta com o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, Ministério Público do Trabalho e OIT. Essa ação consiste em divulgação de 12 vídeos, justamente com depoimentos de pessoas que passaram por situação de trabalho infantil, são adultos que vão contar quais as marcas que ficaram desse período. Nós também vamos ter o lançamento de uma música feita pelo Emicida. Amanhã vai ser o lançamento dessa música, era para ser feito a semana passada, mas o Emicida ele quis focar na questão da campanha do Black Lives Matter, né? E, então ele postergou para amanhã o lançamento, mas amanhã já vai ser divulgado, vai poder ser acessado no Spotify e nós vamos divulgar também essa música. E especificamente aqui em Santa Catarina, nós já iniciamos a campanha em 1º de junho, e com os lindos desenhos do nosso concurso, né, do ano passado. Todos os anos nós temos feito, no primeiro ano foi com o auxílio da Matra, então realmente a Patrícia nos 2 anos ela participou, né? São Joaquim o ano passado saíram os desenhos lindos, que já acho que os 2 foram divulgados, e cada desenho vem com uma mensagem, com informação, está saindo em todas as redes sociais do TRT.
Nós decidimos, então, que a melhor maneira de atuarmos como rede de proteção seria doando máscaras para as crianças. Então, aqui em Florianópolis e São José, as secretarias de educação vão receber as máscaras. E Sim, também na Serra, né? Aí a Patrícia vai aqui em São fazer a doação Joaquim. de máscaras que foram feitas Isso. em parceria com a Matra, né? Isso, que também recebeu o concurso ano passado, né? Então, ano passado, eles receberam as cartilhas, receberam a informação, esse ano eles vão receber as máscaras que vão significar o nosso gesto de proteção para com eles nesse período. E o que eu quero dizer é o seguinte, é que o programa começou pequeno, começou com uma comissão, e agora todas essas nossas ações estão, inclusive, na Agenda 2030, a qual o CNJ se filiou, as metas do Poder Judiciário estão alinhadas com essa Agenda 2030, então, quer dizer, o programa de combate ao trabalho infantil está completamente inserido nessa aproximação da sociedade e poder judiciário, que é uma coisa fundamental. Né? Não sei se eu Não, esqueci de alguma acho que ação, não. Não, eu estou Patrícia, aqui. mas acho que não, né? Eu até São abaixei muitas, aqui são muitas. para poder conferir, mas eu acredito que não. Então, o que eu vejo na região serrana aqui é que quando nós estamos presentes e quando nós nos dedicamos a esse programa, as pessoas, de uma forma geral, eu digo nessa região serrana porque é onde eu trabalho e eu atuo, né? Eu vejo que as pessoas param para nos ouvir. Eu já fui em alguns lugares e já fiz algumas palestras, ou melhor, conversas sobre o assunto. Os pais e as mães ficam dedicados a nos ouvir e a poder entender. E eles, em sua maior parte, estão abertos à conscientização. Isso é bastante importante. Isso que é importante do programa. O programa é importante por causa desses debates de ideias. Opa, espera só um minutinho, que aqui que eu fui mexer para ver um comentário, porque eu vou registrar também, é que os comentários passam muito rápido. A presença da nossa desembargadora, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Maria de Lourdes Leiria, que é a gestora nacional do nosso programa. Muito obrigada. O seu trabalho inspira o nosso. Você que começou e nós estamos dando segmento com a sua inspiração. Muito obrigada. Bom, estamos perto do final. Eu quero te dar a palavra, Tereza Regina, para suas considerações finais. O que eu quero dizer, o que eu penso, desde que eu li o artigo 227, é que rede de proteção é uma rede ampla, né? Que não é só da família, do Estado. Todos nós, cidadãos que integramos a sociedade, nós temos que dar um abraço afetuoso nas nossas crianças, nós temos que zelar por elas. Houve um slogan da campanha do 12 de maio, que é contra o abuso e exploração sexual. Toda criança é nossa criança, e ele é perfeito, realmente. Nós temos que ter uma atitude maternal em relação às crianças e adolescentes. E se a gente quer um futuro melhor, nós temos que investir na criança, né? Nós temos que mostrar para ela que há maneiras de furar esse bloqueio, de modificar o círculo vicioso, e vamos construir esse futuro melhor, porque também os nossos filhos e filhas estão inseridos nesse futuro que nós queremos que seja melhor para o nosso país. É justamente isso. O que eu digo é que nós precisamos nos unir e precisamos levar o combate ao trabalho infantil em todas as searas da sociedade para uma discussão de uma forma generalizada, de uma forma global, e que todos se sintam inseridos nessa discussão, desde aqueles que efetivamente trabalham, exercem o trabalho infantil,
né? Até os pais e as mães daquelas crianças que estão fazendo o trabalho infantil, até aquelas crianças que são os nossos filhos que não trabalham assim. Eles têm que ser conscientizados da proibição e da necessidade de as crianças não trabalharem. Eles têm que ser conscientizados de que, por lei, é proibido, e têm que ser conscientizados de que é melhor para as crianças, física, psicologicamente, e é melhor para eles, que estão em casa também protegidos. É uma questão de empatia, é uma questão de humanidade, é uma questão de todos estarmos juntos na mesma batalha, na mesma luta, né? Tereza Regina, eu quero agradecer muito o seu trabalho, quero agradecer muito a sua confiança, quero agradecer à Matra 12, ao Programa de Combate ao Trabalho Infantil Estímulo à Aprendizagem, ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. E eu vou encerrar, com a sua permissão, com uma música do Charlie Brown. Essa música, eu sempre pensei nela e eu sempre ouvi essa música quando eu estava indo para Florianópolis, na maior parte das vezes, participar de um curso, ou até mesmo, né, passear, alguma coisa. Eu tenho um pendrive que tem essa música. E a música é do Charlie Brown Jr. com a Negra Lee. Eu vou ler aqui para vocês. O que eu consigo ver o que eu consigo ver é só 1/3 do problema. É o sistema que tem que mudar. Não se pode parar de lutar, senão não muda. A juventude tem que estar afim, tem que se unir. O trabalho infantil, a ignorância, só faz destruir a esperança. Na TV, o que eles falam sobre o jovem não é sério. Deixa ele viver, é o que liga. Então, inspirados nessa música e agradecendo enormemente o seu trabalho, eu encerro aqui. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Obrigada pelo convite, a Matra. Obrigada a todos e todas que nos acompanharam. E vamos ficar juntos, né? Nessa luta, Muito nessa obrigada. causa Um que é de beijo. todos. Beijo grande.